Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. In Nigeria, people are dying every day. We have families that in a day they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why you want to serve these people. Este jovem chama-se Alewa Richard Luka, é seminarista, está na Nigéria e a sua vocação é apoiada diretamente pela Fundação AIS. É incrível poder dizer isto, mas é muito provável, é mesmo altamente provável que muitas das pessoas que nos estão a ver agora, neste preciso instante, tenham já alguma vez contribuído para que Richard Luka possa cumprir com o sonho da sua vida, ser padre, servir a sua comunidade, ajudar as famílias que passam, como ele acabou por dizer, por tantas dificuldades. A Fundação AIS é também isto, esta corrente de ajuda, esta corrente de solidariedade, esta vontade de fazer o bem, de apoiar a Igreja que é tantas vezes perseguida, que sofre. Este é um programa especial que preparámos para si, para esta época também especial de Natal. Este vai ser um programa de homenagem aos que, por vezes, em cenários tão difíceis, são exemplo de altruísmo, de dedicação, de entrega aos outros. E muitos destes heróis são como Richard Luka, são seminaristas. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai ajudar a conhecer um pouco melhor alguns destes jovens sem medo, destes seminaristas que querem ser construtores de um mundo melhor. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Neste programa vamos ainda ao encontro de Casimiro Jorge Cajucamo, o diretor da única rádio diocesana na Guiné-Bissau. Ele falou com a Fundação AIS e a sua entrevista, que começámos a emitir há 2 semanas, vai ocupar hoje a segunda parte do nosso programa, que está mesmo a começar. E vamos até ao Sudão do Sul. Daqui a poucas semanas, já em fevereiro, o Papa Francisco vai visitar este país africano, o mais novo país do mundo. John Comboio é seminarista, ele estuda em Yambiu e, como vamos escutar daqui a pouco, queixa-se da falta de água e também da falta de luz elétrica. Ele não fala da guerra, da violência brutal que afeta também o seu país, nem fala sequer da fome. Talvez por estar habituado a isso, mas a fome é, de facto, Catarina, uma realidade no dia-a-dia no Sudão do Sul. Sim, infelizmente é verdade, Paulo. Portanto, a fome e a insegurança estão no dia-a-dia da população deste país e são, de facto, os 2 maiores problemas deste país, que é, como o Paulo acabou de recordar, o mais novo do mundo. A independência chegou em 2011 e a guerra começou logo 2 anos depois. Sim, é isso. Portanto, como nação independente, tiveram apenas 2 anos de paz. Portanto, o Sudão do Sul é, de facto, um exemplo quase perfeito de um país que está dividido em etnias, separado por desconfianças entre ambas as etnias, que vivem constantes caramuças, com milhares de pessoas em fuga e com um alto índice de pobreza. Já vamos ao encontro, então, de um seminarista no Sudão do Sul, que imagino estará felicíssimo por saber que vai estar, muito provavelmente, junto do Santo Padre já em fevereiro. Mas antes disso, e até para se perceber um pouco melhor por que razão este país vive uma crise tão grande, um ambiente de tanta hostilidade, é bom fazermos uma pequena viagem, Catarina, no tempo até 2013, quando começou a guerra. Sim, portanto, 2013 é de facto a data-chave para nós percebermos um pouco de tudo que se passa no Sudão do Sul. Portanto, depois da independência, que foi celebrada em 2011, como já dissemos aqui no nosso programa, hoje, praticamente caiu-se em guerra, numa guerra civil entre os partidários de Salva Kiir e Riek Machar, que são respectivamente o presidente e o ex-vice-presidente do país, e que representam também, ao mesmo tempo, as 2 principais etnias deste país. Portanto, Kiir pertence à comunidade Dinka
e Machar pertence à comunidade Nuer. De certa forma, é aí nessa divisão de etnias que estará a origem destas desconfianças que têm arrastado o país para a guerra, para a violência. Sim, é uma guerra que se precipitou a partir de 2013 e que já terá provocado cerca de 400 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. Números brutais, como brutal também é a constatação de que há imensa gente que passa fome, que há imensa gente que não consegue sequer fazer uma refeição por dia. Mas é neste ambiente, neste país marcado pela violência da guerra, que John Combuio quer ser padre. Ele agora queixa-se, acima de tudo, de que não tem água, queixa-se de que falta muitas vezes a luz elétrica, mas como vamos ver já de seguida, não há nenhum padre ou bispo no Sudão do Sul que não tenha memórias de tempos fáceis. Por ali, tudo só se consegue mesmo com muita força de vontade. I joined the seminary in 1996, and the senior seminary was not within South Sudan, but it was in Oima, that's Uganda. We used to even spend 7 days on the way. You buy some salt, some piece of soap, and then maybe some sugar, and you put it in the luggage of the seminarians because no money. When they reach a village, they will buy food. We have a salt. Okay, you give us salt, we give you food. So from Central African Republic to Congo to Uganda, walking. That was also one of the challenges that I faced, and I was even almost to give up. But I have to say no. You know, in life, when you are born, you have to face challenges. And it's only when you give in to challenges, that's when then they also overcome you. I said, no, as a man, I've decided that's my call, so I have to continue going. In the church, the altar boys, many of them end up wanting to be priests. Going for vocation, becoming priest, is good news for the people. Christian community feel very happy to have their son going to the seminary. The reason why I decided to become a seminarian is in our diocese we don't have enough numbers of the priests. Some parishes staying without a priest, and the Christians there, they are praying only with the catechists. I come to join seminary to become a priest, to go and help those who are hungry of spiritual life. We have a high number of vocations, but due to the limited space that we have, we only limit the number that we can take care of in a year. The structures are still not yet in place. We have got a dormitory for sleeping, but we don't have the dining room for the seminarians, and also a place where they can sit and study from. In the seminary here, the things which we are lacking is water. We don't have a real water here for us. We don't have a source of light. The light we are having here, it is limited. It is only for 2 hours or to 3, it goes off, and we don't study much. Let them know that they're growing, and whatever difficulties now is grooming them for the future. So let them not to be discouraged with the present time. Difficult times never last, tough times never last, but tough people can survive through those tough times and be able to reach their goals. Then the first time I saw a priest, the way he was really preaching the word of God, it went direct into my memory that if he can become a priest and is one of us, so why not? I can also try to join. I can say I'm extremely happy because when I began the seminary, in all the difficulties that I've undergone, and now that my retreat is done, and what remains is now to be ordained as a priest, so I feel really very happy that I want to become a priest to serve my people. I would be happy to see that I have at hand somebody who can now take care of people.
I'm always excited about that. When I see, after that long journey, finally, I now say, here is somebody God has given who's ready to help the people of God. E do Sudão do Sul, em África, passamos agora para outro continente, a América. E vamos para um país onde a Igreja tem vivido tempos também muito exigentes, muito duros. A Nicarágua. A Fundação AIS lançou em 2022 uma campanha de apoio aos seminaristas. Campanha que é particularmente relevante em países onde as famílias vivem com mais dificuldades, mas onde também o trabalho da Igreja é mais dificultado, como é o caso, Catarina, precisamente da Nicarágua. Sem dúvida, Paulo. De facto, a Nicarágua é um exemplo de um país onde as famílias vivem com grandes dificuldades e onde a Igreja também enfrenta grandes dificuldades para poder fazer o seu trabalho pastoral. Mas a Nicarágua é também, e também por causa desta realidade, é também um enorme exemplo de coragem da comunidade cristã. Ainda recentemente falámos aqui de um relatório onde se denuncia precisamente toda a violência, todos os ataques que a Igreja está a ser sujeita na Nicarágua. Precisamente, Paulo. Portanto, foi o relatório Nicarágua, uma Igreja perseguida, que é da responsabilidade da advogada e da defensora dos direitos humanos, Marta Patrícia Molina. Que trouxe para a luz do dia uma realidade brutal de perseguição. Bom, é brutal mesmo, Paulo. Portanto, a primeira conclusão deste relatório, e que canaliza o período entre abril de 2018 e outubro de 2022, diz que houve 396 ataques contra a Igreja Católica na Nicarágua e que o caso mais mediático, graças à denúncia de instituições como a Fundação AIS, é de facto o Bispo de Matagala, que foi agora acusado de conspiração e que irá começar a ser julgado agora a partir do dia 10 de janeiro. A prisão de Dom Rolando Alvarez representa uma tentativa de silenciar a Igreja neste país, mas ele não foi o único a conhecer a prisão. Pois não, Paulo. Portanto, além do Bispo Alvarez, há 3 outros padres, há um diácono, há 2 seminaristas que também foram presos. E o relatório também demonstra que há atualmente 2.194 prisioneiros políticos na Nicarágua e que há milhares de cidadãos que foram forçados ao exílio. E estamos a falar não só de padres, de irmãs, de seminaristas, mas também de advogados, de médicos, de estudantes, de professores, jornalistas. E houve também a expulsão das missionárias da caridade. Sim, houve a expulsão das Irmãs da Caridade, portanto, a congregação que foi fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá, e houve também a expulsão do país do próprio Núncio Apostólico, que é, como sabemos, o representante da Santa Sé. Por tudo isto, a campanha da Fundação AIS de apoio aos seminaristas é tão importante para o futuro da Igreja neste país do continente americano. Claro, e gostaria aqui, Paulo, também de sublinhar isso aos nossos telespectadores, portanto, porque os dois propósitos principais desta campanha são, de facto, a oração e a ajuda. No caso concreto da Nicarágua, é preciso, de facto, darmos ou apoiarmos para que os jovens tenham as condições mínimas para que possam seguir esta vocação que sentem e este desejo de servir a Igreja. E para que possam fazer isso precisam da nossa ajuda. Portanto, sustentá-los é essencial, porque, como sabemos, estes são o futuro da Igreja, estes jovens, e por isso é preciso continuar a apoiar estes jovens e, como ouvimos aqui no programa de hoje, dada a situação atual da Nicarágua, é também preciso muita coragem para podermos seguir este sonho e seguir este exemplo destes jovens de quererem servir a Igreja e de estar junto da comunidade. É isso mesmo. A nossa colega Tojaved Orozco vai agora falar-nos dessa enorme sede de Deus que se sente na Nicarágua entre os mais jovens, mas também vai falar das dificuldades que é preciso superar para que todos consigam, de alguma forma, cumprir com o sonho do sacerdócio, como é o caso de Cristian Velázquez. Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. A pesar de esta difícil situación, la Iglesia en Nicaragua continúa con su misión de evangelización y ayuda,
siempre presente y al lado de la gente. A diferencia de otros países de Centroamérica, en Nicaragua hay muchas vocaciones sacerdotales, pero muy pocos recursos económicos. El seminario de la diócesis de Matagalpa acoge 33 jóvenes comprometidos con su formación como futuros pastores de la iglesia. Sin apoyo externo, ellos no podrían asumir su sostenimiento ni sus estudios. Por eso necesitamos tu ayuda, para que estos jóvenes puedan culminar su camino hacia el sacerdocio. Tú puedes hacer la diferencia y darles la mano a estos jóvenes. Contamos contigo. Mi nombre es Cristian Velázquez, estoy en el 5º año de formación sacerdotal. Dijo Santa Teresa de Calcuta que nadie da lo que no tiene. Por eso, quien conoce a Dios abre su corazón y lo da a conocer. Cuento con sus oraciones para mí y todos mis compañeros seminaristas de Nicaragua. Relativamente perto da Nicarágua, em Cuba, vamos encontrar um país onde há idosos a vasculhar nos caixotes do lixo à procura de comida, onde há crianças que não têm leite para beber, onde há filas para quase tudo, onde as pessoas estão a sofrer. Quem afirma isto que eu acabei de dizer é o padre cubano Vladimir Navarro Lorenzo. Ele descreve para a Fundação AIS um país na miséria que enfrenta uma das mais graves crises a nível social e económico das últimas décadas. É verdade, Paulo, e esse sacerdote que vive atualmente em Madrid, mas que pertence à arquidiocese cubana de Camagüey, ele fala de fome, ele fala de miséria, ele fala de faltas graves ao nível dos medicamentos básicos, mas fala acima de tudo de um povo em sofrimento que é de facto forçado a emigrar. O padre Navarro, de 40 anos de idade, recordou os gigantescos protestos de rua que mobilizaram milhões de cubanos em julho de 2021 e diz que a situação ainda se agravou mais desde essa altura. Sim, ele diz que a inflação aumentou, que neste momento os preços são tão altos que as pessoas não conseguem sequer adquirir os produtos básicos, essenciais para o seu dia-a-dia, mas que o mais significativo, também nos diz o padre Navarro, é mesmo a falta de liberdade. Falamos de Cuba a propósito das declarações do padre Navarro Lorenzo ao programa da Fundação AIS, Perseguidos, mas não esquecidos, programa da Fundação AIS em Espanha. Vamos agora escutá-lo de viva voz, num momento em que, questionado pelo nosso colega Josué Villalón, o padre Navarro faz esse retrato de um país em sofrimento, onde falta tudo, a começar pela liberdade. Es cierto que el pueblo de Cuba está pasando hambre, está pasando muchísimas necesidades. Es muy triste ver a los ancianos vendiendo lo poco que puedan tener para comprar un poco de pan. Es muy triste ver cómo muchísimos cubanos están buscando a veces comida o cosas en los contenedores de basura. Es muy triste ver que hay niños que no pueden tomar leche, algo tan básico. Es muy triste ver que el pueblo de Cuba pues le falta aseo para poder asearse, las largas colas. Es muy triste ver cómo se está perdiendo muchísimo más la dignidad por el pueblo de Cuba, estar enfrascado en buscar un poquito de comida para sobrevivir. Yo creo que el pueblo de Cuba está sobreviviendo más que viviendo. Y la peor pobreza, no me canso de decirlo, es la pobreza de la falta de libertad. Cómo nos están robando, siguen robándonos la libertad. Y eso lleva al pueblo de Cuba a ser más pobre y a tener más miseria todavía. Y también miserias económicas, la miseria de los valores, la miseria de poder defenderse, la miseria de poder alzar la voz, la miseria de vivir con miedos y sobre todo la miseria de emigrar, de salir corriendo de un país que tiene gente buena, gente rica en corazones. Y así es lo que está viviendo el pueblo de Cuba, una miseria tremenda. La falta de medicamento también está siendo brutal en el pueblo cubano. Ni un paracetamol, ni un ibuprofeno, que son cosas básicas, no hablar de los antibióticos, no hablar de las vitaminas.
Y eso es lo que está viviendo ahora mismo el pueblo de Cuba. Ainda por Cuba, importa perceber que, apesar de todo este ambiente tão pesado e hostil em que as famílias vivem, apesar de todo este sofrimento, a Igreja continua a sua missão e continua a atrair jovens, continua a chamar raparigas para a vida religiosa, continua a chamar rapazes para o sacerdócio. É o caso de Lázaro Aguilar, cujo testemunho vamos escutar já de seguida, logo depois do nosso colega Maurício Ozuna nos falar dos 3 seminários que existem hoje em Cuba. Um deles, o de São Basílio Magno, acolhe atualmente 12 jovens, 12 futuros sacerdotes. Cuba, una isla fascinante, pero golpeada por décadas de ateísmo y pobreza social. A pesar de ello, acá hay una gran sed de Dios, y la Iglesia, con unos pocos recursos, hace lo posible para aliviar esta necesidad desde su misión pastoral, aportando consuelo y esperanza cristiana. Esa misma sed hace que surjan vocaciones aún en medio de las dificultades. En Cuba hay 3 seminarios para la formación de futuros sacerdotes. Uno de ellos es el Seminario de San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, que alberga 12 estudiantes y en donde las necesidades no son solo de estos jóvenes, sino del mismo plantel, que no cuenta con los recursos para su funcionamiento. Sin tu apoyo y el nuestro, estos seminaristas no podrían continuar con su formación y el seminario tampoco podría seguir con su labor. Por eso necesitamos tu ayuda. Tú puedes hacer la diferencia y darles la mano. Contamos contigo. Soy Lázaro Jesús Aguilar, seminarista en Santiago de Cuba. Es una alegría comprender cómo la gracia del Señor se derrama cada día en mí. No porque yo sea especial, sino porque, como dice la Escritura, a los que llamó los predestinó. Tus oraciones nos acompañan en este camino. Gracias. No arranque do programa nós escutámos um jovem da Nigéria que descrevia um país onde há fome de comida no prato, sim, mas também fome de Deus, principalmente junto das populações que vivem mais inquietas por causa dos constantes ataques de grupos terroristas, muito especialmente no norte do país. Só que, como podemos dizer, Catarina, que este medo, será que, aliás, podemos dizer, Catarina, que este medo que é causado pelos terroristas, principalmente pelo grupo Boko Haram, um temível grupo que tem os cristãos como alvo, este medo está a afastar os jovens da Nigéria do sonho do sacerdócio? Não, Paulo, pelo contrário, e é também um dado que eu gostaria aqui de deixar sublinhado aos nossos telespectadores, porque apesar de todas as ameaças, apesar dos ataques, dos raptos, apesar do risco que representa o terrorismo islâmico para as comunidades cristãs da Nigéria, portanto, apesar de tudo isto, os jovens continuam a bater à porta da igreja, continuam a querer seguir a vida religiosa, e isso dá-nos ao mesmo tempo uma enorme alegria, mas também uma enorme responsabilidade, claro. A responsabilidade de ajudar esta igreja que é tão perseguida. Claro, e aproveito esta ocasião também para deixar aqui um desafio, mais um desafio a todos os nossos telespectadores. Portanto, o desafio é este, de ajudar a Igreja da Nigéria a manter as portas abertas para todos estes jovens, estes jovens que querem entrar nos seminários na Nigéria. Portanto, já falámos aqui de miséria, já falámos de regimes opressivos, mas ainda não tínhamos falado no programa de hoje, Paulo, do terrorismo. E provavelmente não haverá uma ameaça maior do que, de facto, este terrorismo islâmico que vamos assistindo um pouco por África. E por isso nós temos, de facto, aqui esta responsabilidade, Paulo, de ajudar todos estes jovens que querem seguir a vida na igreja e que querem ser seminaristas, querem servir a igreja, querem servir a comunidade, e, portanto, os seminaristas da Nigéria precisam da nossa ajuda. E nós, Paulo, não podemos desapontá-los, claro.
Obrigado, Catarina. Aleua Richard Luca é um desses jovens destemidos de que a Catarina acabou mesmo agora de falar e que é tão importante ajudar. É um dos jovens que sonha em ser sacerdote e que não se deixou atemorizar pelos ataques, pela violência que está, de facto, a aterrorizar a Nigéria. I am Aleua Richard Luca, a St. Marian from the Diocese of Panshin in Nigeria. People are dying every day. We have families that in a day, they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why you want to serve these people. I want to be someone that will help in bring them back to the church. I was always happy whenever I see a priest. When I look at them in that white cloth, I'll say, wow, these people are like angels. I want to be like them someday. I want to serve the people with everything that God has given me. I want to establish a relationship that is solid with God. I want to focus on being a good priest, a priest that will serve God with everything in me. Outro país onde a Fundação AIS está historicamente muito empenhada no apoio à Igreja através dos seminários é o Brasil. São muitos os jovens que chegam ao sacerdócio graças ao apoio de tantos e tantos benfeitores espalhados pelo mundo. E muitos deles, Catarina, certamente que serão portugueses. Sim, Paulo, e não tenho dúvidas sobre isso. De facto, os benfeitores portugueses da Fundação AIS estão sempre disponíveis e têm um enorme carinho por estes jovens que buscam realizar a sua vocação no sacerdócio e fazem questão de nos dizer sempre isso quando nos encontram, quando nos escrevem, quando nos ligam. E é recíproco esse carinho. Os seminaristas também afirmam constantemente o seu apreço profundo pela generosidade dos benfeitores que, não os conhecendo pessoalmente, asseguram que eles estudem, se preparem e venham a ser os futuros sacerdotes da Igreja. Precisamente, e é uma história de amor de facto muito bonita que junta estes jovens seminaristas e também ao mesmo tempo os nossos benfeitores. Portanto, é uma história de amor para a vida porque estes jovens sabem que são apoiados durante os seus estudos pelos benfeitores da AIS e mais tarde, depois da ordenação, nunca esquecem de facto este gesto de solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS e, portanto, vão rezar por estes benfeitores ao longo da sua vida como sacerdotes. Dizia há pouco que o Brasil é um país onde é particularmente visível este apoio da Fundação AIS aos jovens seminaristas. Podíamos trazer aqui imensas histórias, dezenas de histórias, mas vamos ao encontro de alguém especial, um ribeirinho, como são conhecidos aqueles que vivem nas margens do grande rio da Amazonas. Rolison Afonso, é o nome dele, Rolison Afonso, ele nasceu em Santa Isabel do Rio Negro, uma cidade ribeirinha, claro, onde costumava ir pescar com o seu avô, até que sentiu o chamamento para a vida religiosa. Ele fez então uma viagem de cerca de 600 quilómetros até Manaus, e é no seminário de São José que o vamos encontrar agora. Ele aprendeu a pescar com o avô e agora está a aprender a ser pescadores de homens, imitando assim Jesus. Somos chamados de ribeirinhos. O ribeirinho, ele tem essa conexão com o rio Amazonas, com a natureza. Eu tenho refletido
que, assim como Jesus passava à beira do mar da Galileia, convidando os seus discípulos, e sinto que a partir do rio também Jesus me chama. Era criança, eu queria ser padre, né? Pela roupa, né? Porque eu via ali bonito o padre celebrando a missa, né? Me apaixonava por isso, né? Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Ah, padre, vai ser padre, não vai casar. E aquelas brincadeiras, né, me afetaram um pouco, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho de me tornar padre. Me afastei um pouco da questão da fé, né? Então, né, foi essa fase da minha adolescência, né? Teve presente ali drogas, bebidas, namorar, e ficava com algumas garotas. Mas o chamado sempre esteve presente ali na minha vida. Maria estava ali do meu lado, Jesus, né, estava ali do meu lado, né, procurando, né, me chamando. Mas tomar a decisão de escutar Jesus não foi fácil. Deixei coisas para trás, tive que deixar trabalho, família, tudo por uma grande missão, tudo por um amor. Sou seminarista da Arquidiocese de Manaus, uma grande cidade, né, da região amazônica situada no Brasil. Se, com a graça de Deus, me tornar padre, posso falar pelo amor a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo, né, que nos chama, né? É Jesus Cristo que quer nos ensinar esse amor. Eu quero levar a esperança, a Eucaristia, ao povo que não tem tanta a presença assim do sacerdote. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita há apenas um ano de um padre. Nós, como seminaristas, colaboramos no trabalho de evangelização, com a celebração da palavra, com visitas às famílias e nos trabalhos pastorais em geral. Gostaria de agradecer a todos os benfeitores da ACN por nos ajudarem e queria pedir também que continuem nos ajudando para que cada vez mais tenhamos padres para a nossa Amazônia, para o mundo todo, para que possamos levar a Eucaristia, o trabalho pastoral aos lugares mais distantes. E do Brasil, à boleia deste seminarista ribeirinho, vamos agora até à China, vamos na Ásia, vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre um olhar também muito atento sobre a vida da Igreja nesta diocese, nesta região do globo. Quem vive na República Popular da China já não estranha que nesta altura do ano se estejam a aproximar não um, mas 2 anos novos. Assim, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é comemorada a passagem de ano neste caso, de 2022 para 2023. Esta data tem significado cristão, mas também outros significados para outras religiões. No caso dos chineses, não só dos chineses, mas dos asiáticos em geral, este é apenas um ano civil, um ano administrativo, um ano burocrático, pois os seus anos novos são comemorados em datas diferentes. No caso do Ano Novo Chinês, este será comemorado na passagem do nosso, entre aspas, dia 21 de janeiro para dia 22 de janeiro, sendo que na numeração chinesa o ano chinês está muito mais avançado do que nós nos encontramos em termos civis. Este ano será a passagem do ano do tigre para o ano do coelho, sendo que nesta altura do ano começam então os adivinhos de Feng Shui ou de Feng Shui a ditar aquilo que será a sorte das pessoas para o ano do coelho que se aproxima.
Para todos, um bom ano novo de 2023 e para todos os povos do mundo, um bom ano novo assim que eles se aproximarem. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então, tal como aliás aconteceu nas 2 últimas semanas, vamos assistir neste caso à terceira parte da entrevista com Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da rádio da Igreja na Guiné-Bissau e falou com a Fundação AIS. Uma entrevista importante que ajuda a perceber melhor os grandes desafios que se colocam à Igreja e à comunidade cristã neste país africano de língua oficial portuguesa. Para já, vamos para um pequeno intervalo. Eu volto logo a seguir. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква.
Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Will depend on our decision. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end, or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can say, Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como dissemos há pouco, vamos agora ao encontro de Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da única rádio católica em toda a Guiné-Bissau
e concedeu uma entrevista em exclusivo à Fundação AIS. Nós temos vindo a emitir esta entrevista nestes programas especiais de Natal e hoje vamos para a terceira e última parte. Será um momento em que Casimiro Cajucamo vai falar, Catarina, da importância da ajuda da Fundação AIS. É verdade, Paulo. De facto, ele é o diretor da Rádio Diocesana da Guiné-Bissau, portanto a Rádio Solmansi, que é apoiada pela Fundação AIS, e de facto fez questão de agradecer então a nossa ajuda, que tem sido essencial para que a rádio, a voz da Igreja na Guiné-Bissau, continue a chegar até todos os cantos deste país africano. Portanto, na entrevista, ele também destaca a importância que tem o carro, que a Fundação AIS também lhe ofereceu para a vida da rádio, para o dia-a-dia da rádio. Portanto, é que sem um carro robusto nas estradas da Guiné-Bissau, de facto, é quase impossível chegar a todos os lados, porque o Casimiro utiliza uma expressão que é uma imagem que é muito forte, mas que ajuda também a percebermos como são as estradas. Ele diz que as estradas da Guiné-Bissau são um verdadeiro inferno. O inferno que agora já é possível ultrapassar. Pois, agora sim, já é possível ultrapassar, de facto, estas dificuldades, e a equipa da Rádio Solmansi já pode levar a mensagem da Igreja e fazer as suas reportagens nas aldeias mais isoladas, junto das populações mais distantes. Também nisto se cumpre assim a missão da Fundação AIS, que é levar a Igreja mais longe, a contactar mais pessoas. Portanto, mesmo para isso tenha a percorrer estas estradas que são um verdadeiro inferno, como as da Guiné-Bissau. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro de Casimiro Jorge Cajucamo, o diretor da Rádio Diocesana da Guiné-Bissau. Esta, como já disse, a última parte da grande entrevista que temos vindo a emitir por aqui nestes programas especiais de Natal. E para a última parte da entrevista, claro, tínhamos de perguntar quais são as grandes necessidades da Igreja neste país africano de língua oficial portuguesa. Vamos agora conferir a sua resposta. As maiores necessidades para a Igreja da Guiné-Bissau é que a Igreja continuasse a receber esses apoios para manter a sua presença, o seu apoio, a sua solidariedade para com os mais necessitados na Guiné-Bissau, no domínio de saúde, da educação. Já temos 3 anos perdidos a nível das escolas públicas. São as escolas da Igreja Católica que funcionam. São as únicas. São únicas que funcionam com cabeça, tronco e membro. Né? As outras escolas eu até posso apelidá-las de caricatura de escola. Não existe. Não existe efetivamente nada. Então, a Igreja Católica da Guiné-Bissau precisa desse apoio para manter as suas atividades, se possível, reforçar suas ações no terreno. Segundo desafio para mim é exatamente esse aspecto de sincretismo religioso. É uma realidade, é um desafio tremendo. A Igreja Católica precisa de ir ao encontro a esse fenômeno e fazer face a esse fenômeno. Então, para mim, são 2 aspectos. E terceiro é a formação de catequistas, formação de agentes de pastorais para a Igreja poder chegar com qualidade, aos seus fiéis e não só. Há duas dioceses a Bissau e a de Bafatá. Sim. A diocese de Bafatá neste momento está sem bispo, tem um administrador apostólico. Sim. Prevê que possa haver, enfim, seria importante haver uma nomeação de um bispo para a diocese. Sim, é muito importante porque um administrador diocesano tem poderes limitados. A Igreja de Bafatá, a Diocese de Bafatá, precisa de andar com toda a sua força, precisa de andar com os pés bem assentes no chão, precisa de andar com poderes
poderes pleno. É por isso é urgente para mim, tendo em conta a situação do país, a situação social do país, precisa de ter um bispo com maior brevidade para poder levar em avante os trabalhos pastorais. Aliás, tendo em conta todo este cenário que teve a tratar, é um sinal também do próprio Vaticano de proximidade em relação à Igreja na Guiné-Bissau. Exatamente. É preciso mesmo. Bom, vamos continuar a rezar que a Diocese de Bafatá tivesse um bispo com maior brevidade para poder levar em avante as suas ações. Muito bem. Um último pedido mesmo. Uma vez que é o responsável da rádio da Solmansi, é o diretor da rádio. Diretor da rádio que pertence às duas dioceses. Exatamente, pertence às duas dioceses. É o diretor da rádio da Igreja na Guiné-Bissau. E uma vez que a própria rádio Solmansi já recebeu o apoio da Fundação AES, foi um apoio a nível de quê? De material? Não, recebemos apoio. O apoio que recebemos é para apoiar nas realizações de alguns programas, exatamente programas sobre doutrina social da Igreja, que é muito ouvida não só pelos cristãos, mas também... Mas também, eu penso que também, não tenho a certeza, também houve uma viatura que foi para a Rádio Solmansi... Foi, que está a chegar. Bom, mas neste contexto de que é o responsável... Essa viatura é exatamente para apoiar um projeto da rádio virado à sensibilização sobre o perigo de radicalismo no país. É exatamente. Muito bem. Vamos fazer algumas ações no terreno, no interior do país, estradas do país. É que ninguém vai? Não, quem anda nas estradas da Guiné-Bissau já experimenta como é inferno. O inferno. Inferno, exatamente. Estradas horríveis. Não é qualquer viatura que vai às diferentes localidades do país. Então é por isso que pedimos esse apoio para podermos ir até as últimas aldeias para levar a mensagem da Igreja. Exatamente. Muito bem. Neste contexto, é o responsável da rádio da Igreja na Guiné-Bissau. A Fundação AES apoia a rádio da Igreja. Se estivesse a falar para um dos benfeitores da Fundação AES ou para os benfeitores em qualquer parte do mundo, o que é que lhe dizia? Que mensagem, que pedido é que faria aos benfeitores, que são aqueles que acabam depois por levar essa ajuda toda? A minha primeira mensagem é pedir a Deus que lhes dê mais anos de vida, saúde, sobretudo, e triplo daquilo que têm dado à Fundação AES, que acaba por chegar a nós também e outras instituições da Igreja Católica. Esse é o primeiro pedido, que tenha mais vida, mais saúde, prosperidade e tudo. Segundo, é para manterem ou reforçarem esse apoio à Igreja da Guiné e às outras igrejas, sobretudo a Igreja da Guiné, que neste momento tem desafios enormes, precisa de apoio para poder manter a sua presença, seus apoios. E a Rádio Solmansi também. Precisamos de mais apoios, porque o recurso interno da rádio dá para cobrir apenas 53% das atividades da rádio. Do resto são... Da rádio? Sim, exatamente. Do resto são pequenos projetos que consigamos manter as nossas atividades. Tínhamos a Caritas da Alemanha, que apoiava, um dos maiores financiadores da rádio, apoiava com 60 até 80 mil anual a rádio, mas deixamos de receber esse apoio já há 3 anos. É por isso que, neste momento em que o país precisa, em que a Rádio Solmansi precisa de reforçar mais a sua atividade, é a rádio mais ouvida
é a rádio, a par da Igreja Católica, também com maior credibilidade. O povo espera muito de nós, precisamos de fazer mais e muito sobre a sociedade, para o bem da sociedade guinense, muito ameaçada por contravalores, muito ameaçada agora pela tendência radicais. Precisamos desse apoio e aproveito mais uma vez a agradecer a esses benfeitores. Estamos ainda presentes, mantemos a nossa atividade e graças a eles. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo bom. Foi Casimiro Jorge Cajucam, diretor da Rádio Diocesana Sol Mansi, na Guiné-Bissau. E terminamos assim a grande entrevista que ocupou grande parte dos programas especiais de Natal, que também chegam agora aqui ao fim. Na próxima semana voltamos ao registro habitual de Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si Igreja no Mundo. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.